Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. A gente vai dar então continuidade para a nossa aula e agora eu vou falar um pouquinho sobre a NBR 6023 e a 10520, que elas vão tratar sobre citações em documentos e apresentações e como você vai padronizar a partir de agora os seus textos. Eu estava fazendo minha pausa para o café também. Eu achei que ia ser mais rápido essa nossa transição de aula, mas acabou durando aí um pouco mais de um dia, tá pessoal? Então vamos lá. Então, sobre o que essas duas normas elas vão tratar especificamente? Sobre as informações de documentos, referências e como se faz a sua devida elaboração. E o objetivo da aula e da norma, por consequência, é especificar as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. E estas normas destinam-se a orientar a preparação e compilação das referências de material utilizado para a produção de documentos e inclusão em bibliografias, resumos, resenhas, entre outros. O que tudo isso quer dizer, Sérgio? Quer dizer que é assim, pessoal, a forma com que nós apresentamos os nossos textos e todo o material documental escrito, ele também não pode ser feito de uma maneira arbitrária, da mesma forma com que nós vimos no desenho. Existe uma padronização a ser seguida. E quando você trata de textos, e aí você tem algumas complicações, porque elas são de direitos autorais, de ideias, que você de repente está citando ou se apropriando de uma ideia que não é sua. E isso tem que estar referenciado. Mas quem disse isso? Ah, eu já ouvi algo muito parecido com isso, mas isso é seu? Não, não é de quem. Então você tem que dar a fonte dos autores responsáveis por aquela ideia. E nisso também é uma coisa que é até boa. Por quê? Porque você já livra o seu da reta, caso, né, a sua responsabilidade da reta, caso aquilo que você esteja falando, digamos assim, não seja a coisa mais assertiva desse mundo. Quem falou isso? Foi o autor X, entendeu? Então você vai colocar já as questões de responsabilidade para quem deu aquela determinada ideia. Tá? Sérgio, me dá um exemplo. Por exemplo, a gente sempre estuda dentro da arquitetura um dos clássicos, vou falar da Jane Jacobs, por exemplo, em que ela fala sobre a defesa da densidade e diversidade, que isso é bem-vindo para as quadras, para os bairros, para a questão de aprimorar a vitalidade urbana, enfim, sobre todos esses aspectos. E se alguém contesta isso e coloca a culpa em você? Entendeu? Então, esse é o ponto. Você não é o autor dessa ideia. E se alguém te parabeniza por essa ideia? Você vai assumir os créditos, os títulos de algo que não é seu? Isso é muito feio de acontecer, tanto na vida acadêmica, profissional, você se apropriar de algo que não é seu. Então sempre destina, como as minhas tias diziam, dê nome aos bois. Né? Fala de quem quer a ideia, e isso também mostra, pessoal, estudo, maturidade. Por que estudo, Sérgio? Porque mostra o quanto você estudou, você leu, você se esforçou. Então você fala, olha, eu li essa ideia desse autor, achei muito legal, estou compartilhando. Peguei as referências de uma norma ABC e estou me apropriando dela e eu estou fazendo uso disso. Então você já declara o seu viés de estudo, você declara as suas intenções e toda a sua responsabilidade técnica, por isso também ela vem em paralelo à sua, né, responsabilidade como profissional, como acadêmico, que você, né, nesse momento acredito que seja. Então isso demonstra um grande valor mesmo, tanto para a sua para a questão pessoal quanto profissional, acadêmica, sempre conferir os títulos a quem eles pertencem, certo? E aí é onde que você vai usar? Em bibliografias, resumos, resenhas, ou seja, são mais mesmo nas questões de texto, tá, pessoal? Isso daqui que eu vou passar hoje é questões textuais. Sérgio, mas quando eu vou apresentar isso para o meu cliente, para uma obra, às vezes no memorial descritivo, entendeu? Então, Sérgio, eu vou ter que colocar lá no memorial descritivo, numa RT que eu estou usando, a NBR 6492, citar a norma? Não, pelo amor de Deus, isso você não vai fazer. O que é que você vai fazer? Você vai colocar, olha, de acordo com os critérios da norma, você pode citar uma norma específica, se você estiver trabalhando com vidro, com aço, com cimento, enfim. E aí você vai se apropriar de alguns elementos do que aquela norma diz, como eu falei para vocês, da espessura do reboco, das paredes, olha, a norma pede tanto, tem que ser cumprido. Né? Outro exemplo, Sérgio, questão de iluminação.
Então, existem as normas que elas vão falar sobre a iluminação nos espaços, quanto que é recomendado. Então, você vai citar, olha, por norma, essa abertura ela tem que ser no mínimo desse tamanho para entrar uma questão de iluminação, uma quantidade de luminous lux por ambiente que vai ser tanto de luz natural, e de luz artificial eu vou controlar de outra maneira. Então, você trabalha com as normas nesse sentido. As normas elas não são usadas para questão de montagem, tá, pessoal? Então, por exemplo, no meu TCC eu vou usar a questão da 6023 e da 10520. Você não vai citar que você está usando essa norma, por quê? Porque ela é óbvio que você está usando ela. Porque toda a apresentação de projeto acadêmico, bibliográfico, toda a apresentação desse tipo de viés, ela segue essa norma. Todo. Tá? Não há uma exceção. Então, não tem por que você citar. Você tem que seguir e pronto. É norma. Tá? É como se fosse quase que uma lei. A gente sabe que norma não tem força de lei, mas a gente segue todo mundo os mesmos critérios, as mesmas questões, porque senão cada um vai produzir de uma maneira diferente e vai acabar produzindo conteúdos equivocados e que depois, na hora da gente emparelhar esses dados, a gente vai ver que, né, as pessoas elas estão brincando de maneira diferente. E quando as pessoas elas brincam que não é todo mundo igual, acaba saindo umas discordâncias entre as partes, certo? Então vamos todo mundo jogar igual, vamos todo mundo padronizar o meio de apresentação. Mas Sérgio, ficou horrível o meu caderno desse modo de citação. Não tem problema, ele está no meio técnico e ele tem a beleza que ele tem que ter. Não se preocupe com uma beleza estética de um caderno, de alguma coisa assim que ela não vai cumprir. Isso é o de menos. O que é mais importante é que você cumpra uma norma e uma beleza técnica nesse caso, certo? Então vou dar continuidade aqui na aula e já vamos passar para alguns pontos, né, das referências normativas. Para que a norma serve? A norma ela vai relacionar as seguintes disposições, que ao serem citadas no texto, constituem prescritivos para esta norma. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Aqui eu já estou falando, pessoal, da NBR da 6023, em que ela foi atualizada em 2018. Tanto que aqui ela está falando de 2002. Tá? Essa que eu estou apresentando para vocês já é uma versão atualizada da de 2018. E é isso que essa parte do texto está falando. Como toda norma, ela está sujeita à revisão, que é o que passou em 2018, e recomenda-se que aqueles em que realizam acordos com base nestas verificações e convivências a usarem essas edições mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, possui as informações das normas em vigor em um dado documento, que é a 6023 e a 10520. A abreviação de documentos bibliográficos. Aqui saiu como 22, tá, pessoal? É 10520. As definições. Aqui essas definições eu só coloquei desse modo porque é o que está dentro do caderno da norma, que vocês também têm acesso se vocês pesquisarem na biblioteca, pedindo um bibliotecário, e eu acho que ela também se encontra em formato aberto na internet, basta vocês pesquisarem. Então, para esses efeitos, aqui é o sumário da nossa aula sobre o que é que nós vamos falar. Para esses efeitos da norma, aplicam-se as seguintes definições. Citação, que é uma menção de uma informação extraída de uma outra fonte, que é o que eu falei para vocês. Às vezes, a citação, pessoal, ela trabalha só como você lançar uma ideia de, eu vou trabalhar com os princípios do Kevin Lynch, que também é um outro clássico da arquitetura. Mas qual é a obra do Kevin Lynch? Então você fala, olha, eu vou trabalhar com os princípios da imagem da cidade e da boa forma da cidade. E aí você vai citar os anos, respectivamente, 1961, 1970 e alguma coisa. Entenderam? E aí você só faz uma breve citação, você lança uma ideia. Agora, a citação da citação é quando a citação direta ou indireta ela vai ocorrer no seu texto e que você não teve acesso ao original. Aqui, pessoal, uma vez quando eu estava ainda no período, acho que era da graduação, fazendo a iniciação científica, a professora falou assim, gente, citação de citação, nós costumamos no meio científico dizer que é uma fofoca. Por que uma fofoca? Porque é um dado em que um autor contou daquilo que ele viu de um outro autor, entendeu? Então é como, por exemplo, se vocês estivessem pegando um texto meu e eu estou falando do Kevin Lynch.
Então o Sérgio falou do Kevin Lynch, então vocês vão me citar segundo uma ideia do Kevin Lynch, entendeu? Então aqui é uma citação da citação, por isso que eles brincam que é uma fofoca, tá? É quando um autor se apropria de uma citação de um outro autor e ele vai esboçar uma ideia. Citação direta é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Ou seja, você vai pegar exatamente o que aquele autor escreveu, naquelas palavras, você copia e cola dentro do seu texto. E quando você faz isso, essa citação ela vai entre aspas e ela requer a página da onde você tirou essa obra. Sérgio, eu peguei da internet, página única, p.1. Consultem o manual para vocês interpretarem qual é a melhor forma de vocês citarem isso. Vocês vão ver que tem N condicionantes, tá, pessoal? Aqui eu vou dar um esboço para vocês de algumas, mas não vai ser de todas. Então, uma citação direta, pegar uma figura, uma imagem de algum determinado local, ele requer que você diga e você referencie qual é a página. Então, aproveitando ainda o exemplo do Kevin Lynch, as edições dos livros dele passou por algumas modificações, atualizações, então foram revisados algumas vezes. Então você tem que citar o ano da obra original, da revisão que você pegou, que às vezes você não pegou da última revisão, suponhamos que seja de 2002, mas você pegou da revisão de 2010. E aí na revisão de 2002 a página era a 40 e agora virou a 42. Entendeu? Então pode ser que aconteça sim algumas modificações. Então é sempre importante que você referencie a página em que você pegou tanto a parte textual, literal, quanto qualquer imagem. Imagem ela também entra como uma citação direta. Citação indireta de um texto baseado na obra do autor consultado. Então é quando você só esboça, por exemplo, uma ideia. Tá? É quando, por exemplo, nós estamos falando aqui, de acordo com o Kevin Lynch, ele trabalha com 5 preceitos para você ter uma boa imaginabilidade urbana. Então você solta essa ideia, mas você não diz aonde. Por quê? Porque é uma coisa indireta. Ele vai trabalhar com esses 5 princípios onde? Em diversos pontos do livro dele. Então é uma ideia que ela fica meio solta, ela é indireta. A indireta ela também ocorre quando você entende aquele parágrafo do autor e você conta ele nas suas palavras. Então você não vai precisar citar a página, mas você só fala, olha, de acordo com Kevin Lynch, ele está falando sobre 5 pontos da boa imagem da cidade, que tem que ser... E aí você vai colocar, de acordo com a sua transcrição, ou seja, do seu modo, a ideia principal. Tá certo? Isso seria uma citação direta. Depois nós vamos trabalhar com as notas de referência, que são as notas em que elas são indicadas lá no rodapé. E elas remetem a partes de obra, de um assunto em que foi abordado. Então eu vou explicar isso melhor no decorrer da aula, tá, pessoal? Mas as notas de referência, elas são às vezes algumas considerações que você quer fazer, um comentário. Então, se às vezes é uma verbalização que vocês, eu ouvi isso daqui numa aula, digamos, do Sérgio. Então eu ouvi isso daqui na aula do Sérgio, eu vou falar. Então, informação verbal, aula do Sérgio, dia tal, sobre temática X. Então você anota tudo isso, você anota o que eu falei e você vai transcrever isso lá dentro. Não filtrem nunca perifericamente o que é que o professor está falando. Por exemplo, às vezes ele vai falar uma coisa inteira e aí você pega só aquela partezinha em que você acha que é a mais interessante do discurso dele e você solta aquela informação como se aquilo fosse tudo que ele falou. E aí acaba saindo uma coisa completamente distorcida. Tá? Isso é muito perigoso. Muitos professores eles não gostam, por isso em que a gente normalmente fala, olha, a aula não pode ser gravada, a aula ela não vai ser, porque às vezes vocês pegam só um fragmento de uma citação, de uma verbalização, e aí vocês tomam aquilo como se fosse todo o entendimento, mas não é. Você filtrou perifericamente aquilo que mais lhe interessava e solta aquilo num texto. Não pode, tá, pessoal? Coloque normalmente, nesse caso, a ideia, base, chave, de maneira integral. Inclusive, consulte também, é de bom tom que você consulte a pessoa que você citou, que você está pegando a aula. Olha, coloquei essa citação aqui da sua aula. Posso colocar? Posso publicar? Posso divulgar? Sim, não. Aí vai de acordo com, né,
os critérios de cada um. Certa vez eu fiz uma análise da obra de uma professora minha, que eu não vou aqui citar, mas a obra de arquitetura dela era feita para vampiro, não entrava sol no edifício dela. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu posso publicar esses dados sobre o seu edifício, porque eu fiz aqui um estudo do envelope de sombreamento, de carta solar, e eu vi que o seu edifício ele não entra luz nessas áreas aqui que são principais. Eu queria fazer uma publicação de uma crítica. Posso? Ela falou, de jeito nenhum, você vai denegrir a imagem da minha obra, e não. Então, esse artigo em que eu acabei desenvolvendo, ele não passou, dessa etapa porque a professora não autorizou. Mas acontece, tá, pessoal? Do autor, não se sentir à vontade com aquilo que ele falou, ou então, no caso de texto, ele vai falar, olha, não falei isso, o que eu falei foi isso, isso, isso. Aí ele te dá a ideia, você transcreve, às vezes pode até gravar, transcreve integralmente, e aí você publica, você vai divulgar aquele conteúdo. Por que isso é tão importante, Sérgio? Porque, por exemplo, às vezes os TCCs eles não são divulgados em meios virtuais, na internet. Mas e se eles passarem a ser? Se a universidade de repente monta um meio de divulgar isso e aquilo está lá no nome do seu professor, dizendo que ele falou aquilo, mas ele não falou nada daquilo. Então isso prejudica a imagem dele. Tá? Isso é bastante grave. Então a gente busca evitar esse tipo de coisa. Outra situação, por exemplo, seria essa, e a outra situação é de trabalhos mesmo que eles são divulgados e que eles, ou se também não é divulgado, mas que cai na biblioteca, aí o aluno está lá consultando o trabalho, o TFG de vocês, e aí ele vê, nossa, o professor falou esse absurdo, mas como que ele falou isso? Entendeu? E aí acaba caindo numa questão até de demérito do profissional que ele está ali lecionando, te ensinando. Então evitem algumas transcrições daquilo que vocês filtram perifericamente, daquilo que vocês acham, daquilo que vocês entenderam. Porque o professor, ele é responsável por aquilo que ele diz e não por aquilo que você entendeu. Às vezes você está num nível de consciência que você não está entendendo o que é que ele está falando. Tá? Isso acontece e acontece muito. Notas de rodapé são indicações de observações e adiantamentos de textos feitos pelo autor, pelo tradutor ou editor. Às vezes isso acontece, por exemplo, com algum termo em que, por exemplo, Terranvague. Nós nos apropriamos dele dessa forma, como ele é dito em francês, porque ele não tem uma tradução, digamos assim, a mais perfeita e adequada na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, terreno vago é uma coisa, terreno ocioso ele é outra coisa, entendeu? Cada nomenclatura do que quer dizer terreno vague, ele tem um significado. A espera de algo, a espera do porvir. Então não teve como você traduzir, porque se você traduzisse você estaria errando no termo, não estaria sendo apropriado de uma maneira correta. Tá? Então mantém o original. Às vezes quando você também trabalha em outras traduções que você vai indicar, é importante que isso seja colocado. Dá outro exemplo, Sérgio. O livro da Jane Jacobs. Então eu vou sempre trabalhar nesses exemplos, são os clássicos e os mais conhecidos. O livro dela, em inglês, se chama Life and Death of Great American City, ou seja, Vida e Morte de Grandes Cidades Americanas. Na tradução do português nós comemos, grandes cidades americanas. A gente só deixou morte e vida em grandes cidades. E como se estivesse tudo bem. Por isso em que na década de 60, quando o livro chega para cá, ele não encontra tanta respaldo, tanta reverberação, porque a gente não estava vivendo o que ela vivia lá naquele momento. Claro, era outro contexto. E era de grandes cidades americanas. Tá? Mas isso também é uma outra questão, de uma outra aula, em que não cabe aqui debater. Mas só que essas notas de rodapé, elas explicam isso. Podem acrescentar também um parecer de uma margem à esquerda, à direita e de mancha gráfica. Às vezes aquelas notas em que aparecem do lado, que a gente vê em livros, em revistas, são aquelas chamadas de texto em que elas também acabam substituindo o rodapé, dá quase a mesma coisa. Mas no livro ela normalmente aparece lá embaixo. E também como notas explicativas, em que elas podem aparecer como notas de fim ou de rodapé, usadas para comentários, esclarecimentos, explanações, em que não podem ser incluídas no texto.
Então, por exemplo, quando você se apropria de uma citação longa, direta, às vezes você está com vontade de comentar no meio da citação, mas você não pode. Então você abre uma nota explicativa e ali você abre o seu comentário, você explica, você coloca o seu parecer, tá certo? E também coloca a chamada. E essas notas de rodapé, pessoal, elas podem ser usadas de dois modos, que eu vou explicar para vocês. Às vezes, a citação ela pode aparecer no corpo do texto, então você vai fazer lá uma menção, por exemplo, Jacobs, 1961, porque é o ano em que ela publicou originalmente, e a página. Só que você, Sérgio, está muito poluído, não queria deixar desse jeito. Então você coloca uma nota de rodapé e aí essa citação ela vai descer para a nota de rodapé e ali você vai colocar Jacobs, Jane, Morte e Vida em Grandes Cidades Americanas, 1961, ano de publicação no Brasil ou de revisão 2013, página X. Você vai colocar qualquer página que você retirou aquela informação. E aí você vai colocar de uma maneira mais extensa, para ficar mais completo. Tá? E ali está de uma forma abreviada e de uma outra forma está de uma forma, né, mais completa, a informação como um todo. E vocês vão ver como trabalhar nisso. Sérgio, posso citar das duas maneiras? Por norma, pode. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma publicação numa revista, tem que ver qual é o padrão daquela revista, porque às vezes ela não vai aceitar citação ou referência por nota de rodapé. Ela quer que aconteça no corpo do texto. E aí você tem que se adequar aos padrões, aos procedimentos da revista. Certo, pessoal? Esse esclarecimento eu acho que ele é bastante importante, porque às vezes a gente gosta, né, de deixar o texto bem limpinho e colocar tudo para nota de rodapé. Eu particularmente gosto. E coloco tudo em nota de rodapé, mas tem revista que não aceita. Tá? Então, tendo isso esclarecido do que é, esse também é o nosso sumário da aula, de tudo que a gente vai ver. E agora eu vou passar para as explicações. Então, as citações elas podem acontecer, olha só, no texto, que foi o que eu acabei de falar. Aqui está o exemplo do Nichols, 1993, a página em que ele tirou esse texto. Tá? E aqui, como eu só recortei para vocês, pessoal, mas isso fazia parte de um texto maior. Perceba que passou de 3 linhas, ele tinha um recuo de 4 centímetros, mas aqui para a questão do slide eu só deixei isso daqui, tá? E aí você tem o sobrenome do autor, o ano, mais a página. Você pode ter a mesma situação, digamos assim, em nota de rodapé. E aí você vai fazer uma citação longa também, olha só, passou das 3 linhas, e aí você faz uma linha de chamada, né? Coloca entre aspas, ó, todo o conteúdo citado, e aí você coloca, como eu estava explicando, Robert In, estudo de caso, planejamentos e métodos, o ano e a página, certo? Então essa é a maneira correta de você fazer a citação quando ela não aparece já no corpo do texto. Então elas podem aparecer dessas duas maneiras. Citação é uma menção do texto ou de informação extraída de uma outra fonte, ou seja, quando aquela ideia não é sua, quando você se apropriou daquilo. O autor lança a mão de um texto original para extrair a citação, podendo ser produzido literalmente, como citação direta, literal ou textual, que é quando você copia na íntegra tudo o que o autor falou, interpretando, resumindo e traduzindo. Citação indireta ou livre, aí é quando ela vai mudar. Tá? Então, quando que eu tenho uma citação direta? Quando você copia e cola igualzinho o que está numa determinada fonte, site, artigo, revista ou livro. Citação indireta é quando você interpreta, você escreve com as suas palavras, você faz um resuminho daquilo e você cita de quem que é aquela ideia. Ou uma informação extraída de uma informação intermediária, que é quando eu falei para vocês, né, da fofoca, que é a citação da citação, que é quando você não teve acesso ao texto original, seja porque ele está em outra língua, seja porque, enfim, você não teve acesso àquele livro e você vai citar de acordo com alguém que está falando, trazendo aquele discurso à tona, certo? Esses são os 3 modos em que acontece.
Citações diretas, literais e textuais. São transcrições literais extraídas de um texto consultado, respeitando todas as características formais em relação à redação, à ortografia, à pontuação original. Esse é um dado importante também, pessoal. Por quê? Porque às vezes vocês pegam livros como, por exemplo, do Richard Morse, que ele vai falar sobre a história de São Paulo. Só que ele fala de anos atrás, não tinha tido ainda N revisões ortográficas da língua portuguesa. E ele escreve linguiça, por exemplo, com trema, ideia, acentuado. Então ele vai trazer coisas de um português antigo, entendeu? E essa tradução ela tem que acontecer de uma maneira literal, ela não pode ser ajustada. Ah, Sérgio, mas vai ficar parecendo como errado. Não tem problema. Tá? Força o Word, o seu editor de texto, a colocar da maneira com que está no original e você cita de acordo com o original. Mesma questão de pontuação. Muitos escritos, por exemplo, do Azevedo, de outros poetas e de coisas, às vezes as vírgulas elas não se encaixam, né? Mas como assim, Sérgio? Porque naquele tempo ele pode ter errado na vírgula propositalmente para pôr um outro sentido e você, quando entendeu, você quer consertar para fazer outro sentido, entendeu? De acordo com o nível de consciência em que você está. Então você quer mudar questões de pontuação, de acentuação, de palavras, farmácia escrito com PH, nada disso é possível. Tá? Sempre coloque da maneira com que está no texto original. Parte do texto transcrito pode ser otimizado mediante o emprego de reticências entre colchetes. Ao final do trecho, indica-se onde esta informação ela foi extraída, né, essa citação. E a citação no texto ela é transcrita entre aspas dupla, no caso de citação textual curta, de até 3 linhas, vindo incorporada ao parágrafo. Então, olha ali como é que está no exemplo. É importante ressaltar. Então, notem, deu 1, 2, quase 3 linhas, né? Porque aqui você tem uma outra e aqui você tem um outro grande espaço. Então ele não foi superior a 3 linhas essa citação. Então ela é permitido que ela fique dentro do corpo do texto, dentro dos quesitos que você está trabalhando da sua ideia e que ali ela fique. Ponto. Se ela é uma citação maior do que 3 linhas, olha quantas linhas deu isso daqui. Então, ela vai ir para um recuo, ela vai estar separada da sua ideia, do seu corpo de texto. A fonte dela ela é diminuída também. Então, normalmente a gente indica que seja feito, isso vai de acordo, tá, pessoal, com os critérios das revistas. Às vezes elas trabalham com uma determinada fonte. A norma pede ou a Arial 12 ou a Time News Roman 12 também. Tá? Esse é o padrão da norma, mas às vezes as revistas, os manuais acadêmicos, eles liberam outras fontes por se tratar, sobretudo no campo da arquitetura, de uma questão mais artística. Então pode ser uma letra um pouquinho mais bonitinha, mais enfeitada, mas também não seja aquelas que confunda a nossa interpretação. Tá? Que às vezes, né, eu já vi, por exemplo, fontes que elas estão no grafite, no picho. Então não dá para usar aquilo, né? Não tem como, você não consegue ler, não dá para entender. Tá? Então é essa a flexibilização que tem. Vai de acordo com o manual acadêmico. Tá? Ou com a norma. Se você não está trabalhando sobre nada, faz o seu texto de acordo com a norma. Arial 12, citação longa, Arial 10. Tá? E sempre um recuo à margem para a esquerda, ou seja, o seu lado esquerdo daqui, ó, do texto, ele vai ficar em branco, vai ficar livre aqui um pedaço, e o texto ele é empurrado, tá? Mais para a questão da direita, sendo que esse pedaço aqui da esquerda vai ficar livre. Do corpo do texto, então em menor, ele vai estar entre aspas, e aí você coloca da mesma forma, tá? Sobrenome do autor, ano e página. Nunca esqueça a página. Notem que aqui ele fala sobre a ortografia que foi colocada em reticência. Por quê? Porque ele vai fazer uma supressão do texto, ele não vai aproveitar toda a ideia, então ele vai cortar aqui um pedaço da ideia, vai falar que a ideia do autor continua por mais algumas linhas ou até mesmo outras páginas. Notem que aqui nós temos uma transição de página da 13 e da 14, conforme exemplo.
e ali a ideia continua. Então ele só faz uma supressão do texto, aproveitando a ideia em que mais se encaixa dentro daquilo em que ele está pensando. Mas, Sérgio, isso não é filtrar perifericamente? Não, porque ele está ajustando a ideia do autor, que às vezes é muito longa, falando sobre um determinado assunto em que ele só em que vai fazendo sentido literal se ele fizer essa supressão. Tá? Não pode, por exemplo, cortar uma parte do texto só para fazer um sentido ou uma crítica, que aí de repente o autor estava falando A, ele acaba dizendo B por essa supressão que você ocultou. Tá? Isso não, isso é até mesmo agir de má fé. Então notem, pessoal, a sequência de citação, como que eu faço essa citação? Você vai usar o último nome do autor, mais o ano daquela publicação e mais o número da página. Esse é sempre o modo em que a gente vai fazer as citações, tanto para direta, indireta, APUD, é desse modo em que se faz. Quando é indireta, não tem a página. Sérgio, mas por exemplo, igual você que tem o sobrenome Júnior, como que faz? Então Júnior, pessoal, não é considerado sobrenome. Júnior, filho, neto, sobrinho, enfim, né, todos esses sobrenomes em que eles são de complementos, referenciando quase que a uma outra pessoa, digamos assim, a original, né, meu pai, Sérgio Antônio dos Santos. Então, como é que faz? Para dizer que sou eu, Santos Júnior, ou seja, eu preciso de um outro sobrenome, o ano da publicação e a página. Tá? Então, o Júnior, neto, sobrinho, por si, eles não vão dizer nada. Precisa do complemento do Júnior, ou desse outro nome de complemento, o ano e a página. Tá? Essa é a ordem correta de como citar. Citações indiretas ou livres são reproduções de ideias de outrem, sem que haja, olha só, está até grifado, pessoal, sem que haja transcrição literal das palavras utilizadas. Apesar de livres, devem ser fiéis ao sentido original do texto. Então notem, eu estou falando que a Jane Jacobs, aproveitando o meu exemplo, de que ela fala sobre densidade e diversidade. Então eu mantenho o discurso dela, falando que ela fala que isso é um efeito benéfico. Agora imagina se eu falo que Jane Jacobs fala sobre densidade e diversidade como se fosse algo ruim. Então eu vou perverter o sentido daquilo que ela estava falando. E isso não é algo bom, entendeu? Não se faz esse tipo de coisa. Então você se mantém fiel à ideia do que o autor está falando e você solta a explicação daquilo em que você entendeu. Sérgio, mas eu não entendi que isso que ela estava falando era o que eu escrevi. Acontece bastante, pessoal. Acontece muito de, às vezes, a pessoa falar, eu tive um entendimento X, mas o cara estava dizendo Y. Acontece. Tá? E por isso que às vezes fica até mesmo que indireto, porque né, pode ser que dê problema. Documentos citados de autoria de administração direta de um governo federal, estadual, municipal, ou entrada deve ser feita pelo nome geográfico correspondente. Então, por exemplo, o que está ali, né, Universidade de São Paulo e o ano, porque normalmente é um meio de divulgação eletrônico e ali não tem a página, tá, pessoal? Isso acontece muito, porque é eletrônico, como estava falando, ou você vai colocar a página 1 ou não vai ter nenhuma página, né, web. Você pode referenciar dessa maneira também. Tá? Então, esses dados são referenciados pela geografia. Então, por exemplo, São Paulo, quando é algo do governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, também sai cidade de São Paulo, Brasil, quando é algum documento de esfera federal, enfim, né, tudo isso tem que ser. Legislação normalmente sai Brasil, 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 Brasil. Vários documentos eles saem com esse Brasil. Não é sobrenome de ninguém, às vezes é a legislação mesmo que ele está tratando no âmbito federal. Tá? Considerações adicionais para citações. Então, para citar uma obra com 2 ou 3 autores, você vai indicar o nome de todos os autores. Isso é interessante, pessoal. Por quê? Por exemplo, eu estou fazendo um texto com, sei lá, com 2 professoras amiga minha. Então eu estou fazendo um texto, eu, Sérgio Antônio de Santos Júnior, com Valéria de Paiva e Tatiana Souza. Então eu tenho que citar todas. Agora, eu estou fazendo um texto com 5 autores, então vou incluir o Paulo Rodrigues com o Fernando Vasconcelos. Só exemplo. Então eu incluo esses autores
com essa sigla em latim que diz et al, que significa e outros, tá? Então vai ficar só o nome do autor principal, aquele que está organizando o livro, ou aquele que montou a ideia-chave e fez o convite para os outros autores. Então, por exemplo, nesse caso, aqui eu vou dar esse exemplo, ó, que é o Andrade e os outros autores fizeram uma determinada publicação em 2004. Agora, o Woody Júnior e a Paula, que são dois autores, eles fizeram algo citando a mesma coisa, a mesma ideia, também no ano de 2004. Ou seja, são autores que eles estão falando a mesma coisa. Então é uma citação indireta, nesse caso, de uma ideia-chave que ela é encontrada em dois textos. Certo? É isso que essa citação ela quer fazer, e ela já aproveita esse exemplo escrito do et al. Tá? O que isso quer dizer, Sérgio? Então, vamos lá, só recapitulando. Até 3 autores, a norma obriga você a citar todos os 3 autores, o nome de todos eles. Tem mais de 3 autores envolvidos, que seja 4, tá, pessoal? Somente o primeiro autor, e você vai dizer et al para os outros, tá? Colocar esse et al em itálico e colocar o ano já na sequência. Tá? Ah, os outros são menos importantes? Não, não é isso. É que você tem o autor-chave das ideias e os outros autores, que, né, senão você vai ficar com uma linha de citação às vezes maior do que o texto. Tá? E não é essa a intenção da norma. Então vai lá no final, né, nas referências bibliográficas, vai estar escrito o nome de todo mundo. Tá? Isso vai, para a citação dentro do texto, vai estar essa maneira abreviada. Lá no final, na nota de referência, já tem o nome de todo mundo acompanhado da obra, o ano. Então a citação lá no final, ela está completa. O grifo, pessoal, o grifo é um outro detalhe muito importante. Por exemplo, às vezes a gente trabalha com essa questão de grifo, itálico, dentro dos textos. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo em que ele grifou, tá? Era o início da implantação de métodos de processos racionais do trabalho. E ele coloca grifo nosso. Quando tem grifo nosso, significa que o autor, aquele que está fazendo aquela produção, aquele texto, ele grifou isso para acentuar a importância desse fragmento da citação. Certo? Então é por isso que ele coloca, olha, o grifo nosso. Tá? Se ele estivesse fazendo sozinho, né, ele até poderia ter colocado grifo meu, mas isso não é de bom tom. Você coloca grifo nosso num trabalho acadêmico, por quê? Porque o seu professor está junto com você, ele endossa o seu erro, o seu acerto, ele está endossando, ele vai endossar o seu acerto, tá? Sempre. Mas ele endossa, ele faz com você o trabalho. Então você coloca, olha, o grifo nosso, eu estou destacando uma importância de um fragmento dentro dessa citação, em que para o meu trabalho isso é o mais importante. Então isso é perfeitamente possível de ser feito. Entretanto, há um outro modo de você citar. Quando você coloca aqui, por exemplo, você fez uma citação longa, e esse grifo, né, subjetividade, forma de ser, não é seu. O que acontece? Você evidencia, olha, isso daqui é do autor X, é dessa fonte, mas o grifo é do autor. Vamos simplificar, a gente não conhece Antunes, mas a gente conhece a Jane Jacobs. Então o grifo é da Jane Jacobs. Tá? Então é ela que está falando, ela que ressaltou essa importância, e eu só estou transcrevendo de uma maneira literal. Agora imaginem, não tem a indicação de quem que é esse grifo. Quem está lendo o seu texto não sabe se é seu ou se é do autor. Então é sempre de muito bom tom quando aparece um grifo dentro de uma citação em que ele seja grifo nosso, grifo meu, evitem, tá, pessoal? Primeira pessoa do plural, nunca. Só se você fez aquilo 100% de você, não teve ajuda de ninguém, nem do dicionário, tá? Nem de uma referência bibliográfica, nada, tá? Uma ideia da tua cabeça que você vai evidenciar, tá? Coloca só nesse último caso, tá? E também não indico, não é de bom tom, mas grifo nosso quando você grifou, e grifo do autor para você conseguir situar quem está lendo, quem está avaliando, que esse grifo a quem pertence, tá? Um outro dado também que vai dentro das citações é a tradução de uma parte do texto seguida de tradução nossa. Então, por exemplo, você pegou uma norma, né?
eu já tive uma orientação de um trabalho de uma aluna, eu acho que eu até posso falar o nome dela, da Amanda Rodrigues, em que ela falava de normas internacionais, de ISO e de coisas de sustentabilidade em que ela pesquisava em inglês. E ela trazia muitas dessas coisas, né, de inglês, das normas, para o trabalho, porque ela não encontrava muitas coisas que ela precisava aqui no Brasil. E ela colocava tradução nossa. E sempre foi o trabalho assim. Eu lia o que estava escrito em inglês, daquilo que ela colocava, e aí eu endossava o que ela estava falando. E foi um trabalho muito legal em que ela desenvolveu e sempre foi acompanhado disso, tradução nossa. Tem alguns artigos em que eu falei também de festividades e de coisas que estavam em documentos da ONU e da Unesco, em que eu tive que fazer as traduções. Em todos eles eu coloco tradução nossa, tradução nossa. Por que nossa, Sérgio? Não é você que traduziu sozinho, sem ajuda de ninguém? Não. Tá? Até provar que eu que traduzi sozinho da minha cabeça, sem a ajuda de um dicionário, de alguma coisa, a gente já perdeu. Então coloca que foi você o dicionário. Não tem nenhum problema nisso. Tá? É claro que foi eu que traduzi, né, na maioria ali daquele entendimento, mas às vezes brotou uma palavra muito peculiar, às vezes que era algo da própria região em que eu não sabia. Eu tive que pesquisar, é um ditado, é um hábito dali, uma slang, alguma coisa assim. Então você faz essa referenciação, tá? Tradução nossa. Nunca vai aparecer, dificilmente, tradução minha, porque é meio improvável, tá, pessoal? Então se apropriou, você traduziu, ou então você pode pegar, ler o inglês, tá com a maior preguiça, né? Ou em algum outro idioma, coloca lá, né, a sua versão em português e coloca em inglês direto o que é que está sendo dito. Isso também acontece. Sérgio, mas quando eu posso fazer isso? Isso não vai prejudicar a minha publicação, o meu trabalho? Depende qual é o público em que você está atingindo. Né? Se for alguns graduandos, nem todos têm a obrigação de saber falar inglês. Mas, por exemplo, se é uma tese de livre docência de um professor graduado, já que é quase emérito, para quem que ele está escrevendo? É para os graduandos? Até é, mas ele está escrevendo para uma alta inteligentícia também. E que ali as pessoas elas já têm um preparo muito elevado em que elas vão bater o olho naquele determinado idioma e você não precisa traduzir porque espera-se que ela tenha um conhecimento específico também de outro idioma. Claro, quando você vai fazendo as pós-graduações, você vai fazendo também estudos de línguas internacionais para você pegar essas provas de méritos de língua estrangeira. Então, espera-se que um livre docente saiba pelo menos também o inglês. Citação de citação, quando o autor se utiliza do texto original, mas de uma citação feita em uma obra consultada. A citação poderá ser reproduzida literalmente ou ser interpretada, resumida ou traduzida. E esse tipo de citação deve ser evitado ao máximo. Da mesma forma, tá, pessoal? Como eu falei para vocês lá no início, né, que a minha professora brincou, fofoca a gente evita ao máximo, tá? A gente não participa disso. Nossa, Sérgio, mas por quê? Porque não é de bom tom, entendeu? Você vai se apropriar de algo que foi dito, e aí cai naquilo que eu falei. Às vezes é uma interpretação em que ela teve, que aquela autora teve sobre aquela obra, e que às vezes nem sempre é o mais adequado ou que serve para você, e aí você vai traduzir uma interpretação da interpretação. Sempre bom ter acesso ao documento original, tá? E olha ali a própria norma diz, havendo riscos de má interpretação e de incorreções. Neste caso, usa-se a expressão em latim apud, tá? Que é para você dizer que quem é que foi citado? Foi citado por. Também coloquem essa expressão sempre que aparecer qualquer termo em estrangeiro, tá? Em línguas estrangeiras, você coloca em itálico, tá, pessoal? Então coloca lá o apud. Apud significa citado por, né? Uma expressão usada para as transcrições textuais ou conceitos de um autor, sendo ditos por um segundo autor. E ali tem um exemplo. Então, Marcos Rosa Dego Pontes, no ano de 1990, citou Azevedo em 2001, e ali ele vai falar sobre o que é que foi citado da seguinte forma sobre o terrorismo, né? Só para reduzir aqui. A expressão apud é a única que também pode ser usada no texto após a citação.
tá? Então, por exemplo, você pode usar dentro da citação, então aqui poderia ser pontes, tudo em caixa alta, tá? Que são letras maiúsculas, vírgula 1999, Apud Azevedo, vírgula 2001, P.11. Então poderia ser uma citação dentro da citação colocada deste modo. Certo, pessoal? Isso daqui é uma coisa assim que eu não recomendo, mas às vezes é a nossa única saída, entendeu? De utilizar um trabalho que ainda não foi divulgado no Brasil, aí pode, né? Às vezes você só pegou esse trabalho, partes desse trabalho em que outro autor traduziu, mas a obra original ela ainda não saiu. Ou que você vai ter que ter acesso a essa informação internacional e você não tem o idioma, que você também não é obrigado a ter o idioma estando na graduação, na iniciação científica, enfim. E você precisa, né, desse amparo, e esse amparo vem por alguém que já estudou essa obra. Então não tem outra maneira senão você citar quem citou a obra que você precisa. Sinais e convenções. Então nós temos esse primeiro sinal, que são os colchetes, que eles são utilizados para indicar acréscimos, supressões, normalmente supressão, viu, pessoal? Você coloca os 3 pontinhos e você vai omitir parte do texto. Em correções, ênfases, destaques, dúvidas e qualquer explicações necessárias ao melhor compreensão dentro do texto citado. Então, por exemplo, Sérgio, não quero usar os parênteses, quero colocar os colchetes porque eu acho mais bonitinho. Não pode, tá, pessoal? Isso, né, como eu falei, né, a beleza aqui nesse caso ela não vai entrar. Entra as normas, as convenções técnicas. Então você precisa utilizar os colchetes somente quando a norma pede. Então, por exemplo, você vai colocar ali uma citação e você vai colocar uma adição. Então você coloca, por exemplo, o autor está falando N adjetivos, tal, e você coloca ali mais um, porque às vezes a praça passou por uma revitalização e não contemplava naquele momento em que o autor coloca. Então você coloca revitalização e revitalização, entendeu? Você coloca ali uma adição, alguma coisa. Então isso já significa em que não é do texto original, é seu. A supressão é quando você coloca entre os colchetes, coloca 3 pontinhos, você vai cortar parte do texto, da ideia daquele autor e dizer que a ideia continua, tá? Às vezes, quando você faz uma citação também que não acaba no ponto ou no ponto final, você também oprimiu, você fez uma supressão da ideia. ênfase. A ênfase, pessoal, ela é dos colchetes também, e você vai colocar um ponto de exclamação ali dentro da frase. Então, por exemplo, olha só, citar o autor do qual utilizou a ideia de informação é pegar uma dívida. E aí você coloca aquilo como ênfase, entendeu? Porque ele está dando uma ideia muito forte, muito incisiva. Então isso é o que você quer enfatizar. Sérgio, então nem sempre eu preciso colocar em negrito, colocar grifo nosso? Não, nem sempre. Você pode enfatizar dessa forma, colocando esse ponto. Há uma outra maneira. Mas quando você enfatiza pelo ponto, é como se você desse aquele grito, né? Aquele chamado, aquele ponto ríspido, assertivo. É assim, entendeu? Então ele se encaixa muito bem dessa maneira. E colocar a dúvida é quando você coloca realmente o ponto de interrogação no texto citado. Então, por exemplo, para enfatizar a importância da coexistência. Como assim, né? Foi utilizado nos exemplos. Então, quando o texto ele sai de uma maneira bastante confusa. Outro dado, quando você coloca os colchetes e a interrogação do lado do ano da citação. Por exemplo, se eu colocasse isso daqui aqui, indicaria que o ano dessa publicação pode não ser o mais assertivo. Por quê? Porque poderia ter acontecido entre os anos de tal e tal, mas aquele documento não aconteceu. Então, por exemplo, aqui só a títulos de exemplos mesmo, tá, pessoal? Pode até ser engraçado para alguns. Mas a minha avó, ela foi registrada no dia do nascimento dela, no dia 4 de outubro, mas o pai dela fala que ela nasceu no dia 12. Então, se eu fosse citar o dia do nascimento da minha avó, ele teria essa imprecisão. Por quê? Porque naquela época não se sabia ao certo qual que era o dia do registro, né? Enfim, ela foi registrada num dia, nasceu no outro. O pai colocou de acordo com a devoção, né, da Santa Nossa Senhora Aparecida. Enfim, qual foi o critério, né? O que é que aconteceu? Então a história conta, às vezes ela nasceu realmente no dia 4, mas o pai mudou.
Entenderam? É complicado essas coisas. As fotos de época, acontece muito isso, pessoal. É tirado uma foto, mas não era datado. Você tem anotado no registro das suas fotos, que elas estão reveladas, qual é o ano daquela foto? Às vezes você fala, foi mais, eu tinha aqui tantos anos, mas você não sabe, então é um registro impreciso, tá? Então sempre que bater ali uma dúvida, seja no texto, numa foto, num ano, você indica a dúvida, a imprecisão daquele acerto. Evitem colocar também, pessoal, imprecisão em tudo, tá? Tipo, não sei aqui, não sei da onde, não sei quando é que eu fui, da onde que eu tirei esse dado. O site da prefeitura não informa o ano que ele disponibilizou esse georreferenciamento, então você coloca lá, busca saber o máximo possível, tá, de informações, liga na prefeitura, vê alguns trabalhos que já realizaram publicações com esses dados de georreferenciamento e coloca o ano, copia, né, cola aquele ano que a pessoa já utilizou, porque normalmente ela deve, e compara, tá? Se 3 ou mais trabalhos estão referenciando naquele ano. Se tiver divergência, tem que procurar realmente uma data, principalmente, né, dos anos 90 para cá, sobretudo 2000. 2000 já é inaceitável, que aí é contemporâneo. Aí a gente tem o registro mesmo de tudo, tá? Não tem como não ter. Então, só ligar para a prefeitura, para uma secretaria e falar, olha, de que ano que é o georreferenciamento? Eles vão te informar. Alguém vai te informar. Notas, pessoal, notas de referência, que agora a gente vai começar a trabalhar lá nas notas de rodapé. Então, idem, que significa o mesmo, né? Eu gosto disso. Eu idem, tá? É a mesma coisa. Ou a forma abreviada, que é ID. Tá? Pode ser usado as duas formas dentro de uma nota de rodapé. Lembrando, pessoal, que quando nós vamos fazer citações de nota de rodapé, elas acontecem dessa maneira. Nome do autor completo, tá? Não só o último sobrenome, então você tem o último nome, mas ou o nome completo aqui dele, tá? Do primeiro nome, ou a abreviação dele, depende de como que a revista, o manual acadêmico, ele está pedindo. O nome da obra, o ano e a página. Ele acontece dessa forma quando vai para a nota de rodapé. Quando ele pega e vai referenciar na sequência o mesmo autor, então esse Rawls aqui, ele vai ser utilizado a ideia dele na sequência, você pode colocar idem, porque se trata da mesma pessoa, com a obra. Então notem, pessoal, aqui ele está falando sobre uma obra, né? Lecture of History. E aqui ele está falando sobre justiça e democracia, ou seja, aqui é uma obra que está em inglês e aqui é uma obra dele que já foi traduzida. Então estou usando o mesmo autor, só que com obras diferentes. Então eu vou citar desta forma, tá? É idem para o mesmo autor, mas a obra ela foi diferente. Mesmo caso, então vamos lá. Kevin Lynch, a imagem da cidade é uma obra, a boa forma da cidade é outra obra. E aí eu vou fazer essa distinção. Opus citatum, que significa opressão da citação da obra citada, ou seja, de algo já citado. Então olha só como é que ela acontece, pessoal. Isso daqui é bastante interessante, porque depois elas podem ser combinadas. Como assim, Sérgio? Aqui na norma ela não vai combinar, porque senão iria confundir a cabeça de vocês de todas essas siglas, mas elas se combinam. Então, por exemplo, o opus citatum, que ele vira o opcite dentro das citações dos textos acadêmicos, como está aqui, ó, ela vai ser utilizada da seguinte forma: Costella Júnior, Cretella Júnior, desculpa, José, aí vai ter o nome da obra, certo? E depois o referencial. Notem que isso daqui é até um APUD, tá? Que isso daqui veio do Meirelles. E depois vai citar na sequência o Cretella Júnior novamente, mas ele não vai precisar citar a obra toda novamente. Então ele vai oprimir a citação da obra já citada, certo? Opressão de citação da obra, e vai só colocar a página. Aqui estava se tratando da página 371 e aqui está tratando da página 370. Tá? Sérgio, isso pode acontecer? Ele trabalhar numa página mais avançada, né, do livro e depois retroagir? Pode, é perfeitamente normal você fazer essa, né, brincadeira, né, de pegar uma ideia
póstuma e colocar como uma ideia anterior. Isso casa também se tiver de acordo dentro do seu discurso, tá? Às vezes você está até mostrando uma contradição. Olha, ele disse depois isso, mas anteriormente ele disse aqui, outra coisa. Tá? Isso acontece bastante. Depende do que é que você está trabalhando. Tá? Mas isso é bastante frequente. Tá? Às vezes nem é por contradizer o autor. Às vezes você está falando, olha, aproveitando a Jane Jacobs, tá? Que ela tem, né, uma bibliografia mais densa. Lá no final do livro, na metade do livro, ela está falando sobre o balé da calçada. Aí você vai falar sobre o balé da calçada, a importância deles, e depois você vai retroagir na ideia falando sobre a importância de densidade. Pode, tá? É perfeitamente normal em que você, após ter o entendimento, conhecimento da obra, você cite pontos que interessem de acordo com o seu texto dentro do seu contexto. Tá? O passim, pessoal. Passim também é uma coisa em que ele vai dizer aqui e ali em diversas passagens. Ou seja, o Melo, nesta devida obra, ele vai falar sobre isso e aquilo em diversas passagens. Retomo ao exemplo da Jane Jacobs. É até inútil eu falar quantas vezes ela fala densidade e diversidade, densidade e diversidade. Ela fala muito, ela fala a exaustão isso. Então eu vou colocar que ela fala sobre densidade e diversidade, sim, porque é aqui e ali, entendeu? É aqui e acolá. Ela fala isso à exaustão, né? Ela repete essa ideia. Por que ela repete tanto? Porque é um método de aprendizagem, tá? Então você aprende por repetição, a mente ela aprende por repetição. Então você pode usar esse passinho, tá? E aí você não vai citar o quê? A página, tá, pessoal? Às vezes você até pode citar a página da onde aconteceu essa primeira citação, mas a norma ela não te obriga. Você pode dizer aqui e acolá, né, aqui e ali, para dizer que essa informação ela é dita e referenciada em diversas passagens. Ibidem ou ibide é na mesma obra. Então, por exemplo, você vai citar o Kevin Lynch, A Imagem da Cidade. Quantas vezes? 2. Então você vai colocar Lynch, Kevin, A Imagem da Cidade. E depois você coloca o Ibidem, que é para referenciar a mesma obra. Entenderam? A Imagem da Cidade. Você trocou a obra, você troca também a referência da obra. Por exemplo, Kevin Lynch, A Boa Forma da Cidade. E aí você vai mudar a nomenclatura. Aqui, pessoal, olha só que interessante. Idem vai tratar do mesmo autor. Ibidem, ele vai tratar de questões na mesma obra. Tá? Então é o mesmo autor na mesma obra. Aqui eu só estou falando do mesmo autor. Tá? Então existe uma diferença na nomenclatura e elas acabam dizendo a mesma coisa. Sérgio, mas só tem uma obra desse autor que eu estou trabalhando. Então vai virar o que, pessoal? Idem. Tá? Você não vai precisar dizer ibidem. Não, é idem, porque é o mesmo autor. Se você só tem uma obra dele, é idem. Se você tem 2 obras dele, ela vai virar ibidem quando for citação sequencial, falando da imagem da cidade, imagem da cidade, imagem da cidade. Trocou Boa Forma da Cidade, aí é outra referência, troca idem, imagem da cidade, certo? Então é desse jeito que você, e também muda o corpo aqui, ó, do texto, tá? Onde está dito aqui a imagem da cidade viraria a Boa Forma da Cidade. Voltou para a imagem da cidade, volta a referência de a imagem da cidade. E aí você faz essa interlocução entre as obras. Tá? É um meio também de você referenciar. Quando você faz revisões bibliográficas, às vezes do mesmo autor, que ele tem muitas obras, então você acaba fazendo isso. Idem, ibidem, entendeu? Então acaba acontecendo essa mescla. Tá? E isso é importante que vocês saibam, sobretudo por uma questão de iniciação científica e também do TCC. Agora, já na vida profissional, a gente dificilmente vai replicar esse conhecimento. Tá? E por último, pessoal, o CF, que é o de conferir. Tá? O que é o conferir? É uma abreviatura onde você vai colocar, olha, confira na obra do Ipanema, no ano tal, entre as páginas, esse dizer que eu estou colocando. Normalmente, todas as referências bibliográficas, elas vêm com o conferir, o nome do autor, a obra, o ano, a página, e depois você sempre coloca conferir
idem, conferir, idem, conferir, tá? Que é para você fazer essa referenciação da obra, sobretudo quando é uma citação direta, que requer página. Tá? Aí você coloca, confira na obra tal. Tá? É de bom tom que esse confira ele sempre apareça numa nota de rodapé. Sérgio, quando eu não coloco? Quando é uma citação indireta. Esse é um critério que aí sou eu, Sérgio, tá? Que acabo usando. Quando é uma citação indireta, aí não tem o que conferir, porque não tem a página. Então vai conferir o quê? Entendeu? Então você só coloca lá qual que é a referência, mas ela não entra com o fator CF de conferência, certo? Esse é um dado, uma dica que eu também deixo para vocês. Documentos iconográficos, isso daqui a gente usa bastante, né? Que inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, dispositivo, enfim, N coisas que elas se referem à imagem. Tá? Então são elementos essenciais que você vai citar o quê? O autor, o título da obra, às vezes pode ser um quadro, tá? Por exemplo, citando Guernica, a data de que aquela obra foi feita e as especificações de suporte. Tá? Qual que é, por exemplo, a dimensão da tela. Às vezes a gente pensa, né, pessoal, que eu mesmo me surpreendi, que a Mona Lisa era um grande quadro, mas era quase o tamanho de uma folha sulfite. E você especifica qual que é o tamanho, a dimensão da obra, da tela, o tipo como ela foi pintada. Então tudo isso vai entrar no documento de referenciação iconográfica. Então como que eu cito, Sérgio? Você vai citar o nome do autor, o título da obra, o ano em que ela foi feita, se é uma obra original, se é uma réplica, como que ela foi feita, aquarela, pintura a óleo, tamanho da tela e qual que é o acervo. Acervo particular, é do Chateaubriand, de quem que é a obra. Tá? Quanto mais informação você der, melhor. Normalmente isso daqui é muito difícil que a gente encontre essa especificação, mas você sabe que ela existe. Tá? É melhor a gente falhar por não ter essa explicação do que falhar por não conhecimento. Normalmente as imagens a gente pega da onde, pessoal? Internet. Como que a gente pega? Então você vai citar, né, qual é o autor, ou se não tem um autor, quem é que está divulgando aquela imagem. Você vai citar qual é o órgão, qual é a página, qual é o nome daquele site. Você vai colocar o domínio, chega de violência e extermínio de jovens, o ano em que aquilo foi publicado. Então é um cartaz, está no hiperlink X e você fez um acesso no dia 25 de agosto de 2011. Então notem, foi publicado em 2009, mas você só acessou em 2011. Sérgio, como que eu coloco esse acesso? Pessoal, os acessos de documentos de internet é sempre bastante interessante, bastante assertivo, que antes de você colocar para publicação, seja por meio eletrônico, seja por meio impresso, né, na entrega do seu TCC, na iniciação científica, que você verifique todos os hiperlinks antes. Então, por exemplo, se o seu prazo é dezembro, verifica todos os hiperlinks que você acessou em final de outubro, começo de novembro e coloca lá, acesso em dia 15 de novembro. Mas Sérgio, não vai parecer que eu fiz de última hora esse trabalho? Não, não vai parecer que você fez de última hora. Vai parecer que você teve um cuidado em conferir os acessos dos hiperlinks, se eles estão ativos, se eles estão funcionando, e ele demonstra que você teve um apreço, um zelo pelo trabalho que você está entregando. Sérgio, conferi esse hiperlink, ele não está mais ativo, mas ele estava naquele dia que você pegou o acesso. Ah, então que legal, então você mantém a data de que ele estava funcionando, depois ele saiu do ar. Então, né, não tem mais o que fazer. Né, essa informação ela ficou perdida, mas até aquele momento ela era possível de ser acessada, de ser replicada. Tá? E novamente, o documento iconográfico, se ele é pego de um livro, de uma publicação, requer a página. Então poderia ser de uma revista, dizendo qual que é o autor, suponhamos, tá? Em que vai uma foto do Sérgio, que eu fotografei a Vila Madalena. Então, que eu tenho inúmeras fotos da Vila Madalena. Então uma foto da Vila Madalena que o Sérgio tirou no ano tal, tá na revista de gerenciamentos de cidade, da ANAP, na página 142. Então você referencia deste modo, olha, essa imagem eu peguei de lá, tá certo? Sempre coloca a página e a referência completa. Ah, e também tem o hiperlink, Sérgio. Além de referenciar a página, tem o hiperlink dessa publicação. Coloca tudo.
o máximo de informação que você puder dar desse documento, melhor ainda. Sérgio, preciso colocar quantos pixels tem a imagem, quantos megas. A norma ela até dá alguns parâmetros disso, tá, pessoal? De você citar sim, tá? Quantos megas, qual que é o tamanho da foto e de coisas assim. Mas nem sempre você tem acesso a todas essas informações. Então é fundamental que vocês consultem a 6023 neste tópico documentos iconográficos e que vocês vejam qual é o melhor modo de que eu cite este documento, esta iconografia, certo? Citar documento de internet, isso daqui foi o que eu acabei de explicar, certo? Então é você citar o nome do autor, os outros autores, se houver, aqui a gente nota, né, pelo entendimento da aula, então que são mais de 4 autores, certo? Senão teria o nome completo de todos, o nome do artigo, aonde foi publicado, o volume, o número, a edição, certo? A página, né, de janeiro a abril, que é periódico da revista, no ano de 2014, o Digital Object Finder, que é o número DOI, aqui está acompanhado, e o disponível no Hyperlink. Então notem, foi uma publicação em abril de 2014, em maio a pessoa já teve acesso. Legal, né? Então isso você já tem assim um documento bastante interessante. Ele está referenciado por completo. Tá? Quando é um documento de internet, esse é o melhor meio de você publicar. Tá? Jornal, também entra a mesma coisa. O autor, o nome do jornal, por exemplo, Sérgio Santos Júnior, Folha de São Paulo, Caderno Metrópole, Caderno Cidades, título da publicação, Habitação de Interesse Social em Jundiaí, ano 2018, coloca o hiperlink e o número do acesso. Tá? Isso é correto de como a gente cita também, se é um documento, um material de jornal, se é uma revista, aí você coloca o nome da revista, enfim. Documento cartográfico, tá? E-mail eletrônico, que aí é quando você vai referenciar, por exemplo, o GeoSampa. Então aqui tem o Florida Museum Natural of History, que ele está referenciando algumas coisas aqui do Brasil, mas se fosse do Brasil seria Prefeitura Municipal de São Paulo, GeoSampa, que seria o nome do site, e aí você colocaria o hiperlink, o ano da publicação do GeoSampa, se não me engano a última atualização foi entre 2017 e 2018, a escala do mapa em que você está trabalhando, né, que ele vai ser apresentado ali na tela, qual que é o hiperlink e quando foi o seu acesso. Tá? É a mesma coisa. Sérgio, estou trabalhando com um mapa antigo, então você vai colocar a data do mapa antigo, se ele tem escala, se ele não tem escala. Se você distorceu a imagem, coloca lá, sem escala. E aí você também já se protege, tá, dessa questão de questionar. Mas qual que é a escala que foi impresso? Ah, não tem escala. Tá? É só um documento para a gente se referenciar. Certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar então sobre essa aula de NBR 6023 e de 10520 era isso, em tese, né? Tem muita coisa na norma, mas eu acabei fazendo, né, um compilado dessas informações. Mas Sérgio, você quase não falou sobre a 10520. Vamos dizer assim, a 10520 é um resumo da 6023. A 6023 ela é bem completa, bem densa, e a 10520 ela faz um resumo de tudo isso. Então ela não vai ficar focada em questões iconográficas, de mapa, ela vai dar só uma resumida no cômputo geral da norma, ela é uma norma complementar, tá certo, pessoal? E a 6023 é a mesma coisa, eu não posso falar da norma como um todo, porque a norma ela é vendida, ela tem direitos autorais, mas para vocês produzirem aqui esse conteúdo, eu fiz um apanhado geral, alguns exemplos são meus, então ela é baseada na norma, tá? Ela não é uma descrição na íntegra na norma, certo, pessoal? Bom, então para a aula de hoje, para a nossa aula de normas, é isso. Se vocês precisarem de outras normas, de algumas outras dicas que vocês estejam assim, precisando que sejam fundamentais para o desenvolvimento do projeto também, aí vocês mandem também alguns comentários do que vocês acham que poderia ser útil também ser discutido, e aí a gente tenta fazer uma nova aula sobre ABNTs,
de normas complementares, certo? Mas para aquilo que a gente usa, que são representações gráficas de desenho e representações textuais, eu acredito que esse conteúdo vai ajudar bastante vocês e ele está bem completo. Certo, pessoal? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais!